E aí galera, beleza? Vamos falar agora sobre ditadura militar. Te lembra que ditadura militar ou regime militar é aquele período da história recente do Brasil que vai de 1964 até 1985. É o período onde o Brasil esteve sob a tutela, sob o governo dos militares. Um período caracterizado por repressão, sem liberdade de imprensa, perseguição aos opositores dos regimes. Tem algumas características que tu precisa te lembrar, como por exemplo, embora tivesse uma Constituição em 67, o Brasil foi governado por atos institucionais. Tiveram vários, mas tem alguns que tu precisa se lembrar, como o AI-1 é o que vai legitimar o golpe, o AI-2 que vai criar eleições indiretas para governadores e prefeitos, o AI-3 que acaba com o pluripartidarismo e o pior de todos, o mais duro golpe na democracia, que é o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. O AI-5 é um golpe que ele, entre outras palavras, tu podia ser preso e condenado sem julgamento prévio. O período da ditadura militar também tem algumas palavrinhas-chave, como por exemplo, milagre econômico. Um período em que o Brasil teve um crescimento industrial e econômico fantástico, mas foi um desenvolvimento à base de empréstimos do capital estrangeiro. A gente pagou essa conta depois, quando a gente voltou para o regime republicano. E uma outra palavrinha que tu tem que te lembrar é a abertura lenta, gradual e segura, que começou com o governo Geisel e se configurou com o último presidente do regime, o general João Batista Figueiredo. Figueiredo é o responsável pela abertura ao processo democrático, que se consolidou no ano de 85. Lembra também um evento fantástico que tomou conta do Brasil inteiro no final do regime militar, foi a campanha das diretas já, a chamada emenda Dante de Oliveira. No entanto, ela não foi aprovada e o primeiro presidente eleito pós-regime militar foi eleito pelo voto indireto, que foi o Tancredo Neves. Sobre o regime militar é bastante delicado. Primeiro porque é uma parte da nossa história que é muito recente, tem muita gente que viveu para contar essa história. É evidente que eu, Max, enquanto cidadão, eu sou contra qualquer tipo de regime que censure a tua opinião, a tua liberdade de expressar, a tua vontade, a tua liberdade de ir e vir, que te castre o teu direito de se manifestar, mas a gente não pode criar um fantasma, criar um mito em cima disso tudo. A gente não pode virar as costas para as coisas que aconteceram, a gente não pode esquecer aquilo que aconteceu. Embora o governo tivesse sob a tutela dos militares, foi um período onde nós tivemos alguns avanços, né? Onde estradas foram abertas, universidades foram criadas, luz em regiões onde não tinha, água em regiões onde não tinha, ciência e tecnologia, pela primeira vez na história do Brasil, foram realmente investidas nesse período. Acho que isso é inegável, certo? A gente não pode criar só, a minha opinião é que a gente não pode criar um mito sobre o regime, mas sou completamente contra qualquer tipo de censura e qualquer tipo de governo ou de regime que acabe te cerceando, mesmo os mais velados, mesmo aqueles mais mascarados também. Aquele abraço, até mais!